Muito boa tarde, meu nome é Henrique, do Lógica Reforço Escolar. Nós vamos estudar campo magnético. É o seguinte, cara, presta muita atenção no detalhe importante. Isso aqui é um ímã. E esse ímã, ele tem um polo norte e outro ele tem um polo sul. Um campo magnético, existem materiais como, por exemplo, a magnetita, em que ela produz um fluxo de elétrons de num determinado sentido. A gente coloca do polo norte para o polo sul. Exatamente nesse sentido. Nunca esqueçam isso, tudo bem? E isso produz um campo magnético ao redor dele. Como vocês sabem, qualquer criança na vida que brincou com ímã, tem pontos do campo que são, quando mais próximo do ímã você chega, com material que pode ser magnetizado, como por exemplo um prego, uma chave de metal, você aproxima do ímã, vai ficando cada vez mais forte o campo magnético, a força de atração que esse ímã exerce. Isso é proporcional à distância. A questão principal é que isso é um fluxo magnético. Esse fluxo magnético, nós vamos chamar de campo magnético. A gente vai representar por B. Campo magnético B, qualquer. Ficou claro aqui a ideia? Bom, dito isso daqui, nós temos que lembrar alguns nomes. Essas linhas que existem dentro do campo são chamadas linhas de indução de um campo magnético. O problema, senhores, é que começa uma regra bem simples. Quando você aproxima um ímã de um condutor elétrico, como por exemplo um fio de cobre, o simples fato de passar um campo magnético próximo a um condutor metálico produz corrente elétrica. Não é lindo isso? Quando tu pega esse ímã aqui, olha, quando você pega esse ímã e aproxima aqui desse metal, ele vai grudar no metal, isso aqui produz uma corrente elétrica. Pequenininha, mas ainda produz uma intensidade de corrente elétrica. Tudo bem? Nos nossos problemas, nós vamos aprender na primeira parte dessa aula a como calcular esse campo magnético. Esse campo magnético, existem dois tipos de possibilidades para você fazer esse campo magnético. Pode ser campo magnético em dois casos. Pode ser o campo magnético em uma espira circular. Espira circular, só para ficar bem claro mesmo, mas é sempre circular. Espira circular ou então num condutor reto, que é um fio, né? Espira, senhores, são esse daqui. Você pega um fio e você dobra esse fio desse jeito aqui. Quando você joga esse fio aqui, você liga ele numa tomada, por exemplo, e vai ter uma DDP entre os pontos A e B. E, portanto, a intensidade de corrente elétrica ela vai percorrer um dado sentido no circuito. Depois a gente se preocupa com essa questão do sentido. Quando você tem essa relação aqui, você vai ter necessariamente um campo magnético. Esse campo magnético, senhores, pelo menos do jeito que nós estamos estudando aqui, é como se nós estivéssemos vendo de cima esse negócio aqui. Nós estamos vendo de cima, como se tivesse desenhado numa folha de papel. O campo magnético formado, ele é perpendicular ao plano que você desenha e expira. Portanto, o campo magnético ele vai estar o quê? Ou ele vai estar entrando, ou ele vai estar saindo. Ficou claro aqui a ideia? A princípio, nós vamos trabalhar com a questão de sentido horário ou anti-horário, para a gente verificar se o campo está entrando ou está saindo. Tudo bem? No caso da espira, funciona da seguinte forma. Anotem isso com calma, por favor. Anotem isso com calma, por favor. Sentido da corrente. O sentido da corrente. E quando eu falo sentido da corrente, significa a intensidade de corrente elétrica aí, vai identificar o campo magnético. Em primeiro lugar, sentido horário. Sentido horário. Significa o campo magnético, né? Significa que está do plano do observador para o plano. Nós chamamos isso nós dizemos quando a gente fala do observador para o plano, significa que esse campo magnético ele está entrando. Tudo bem? Nós representamos esse entrando por uma bolinha com X. Alguma dúvida no que eu falei?
E o outro caso, qual vai ser? Deixa eu apagar isso aqui como eu estou reto, depois a gente fala dele. Se o sentido da corrente for anti-horário, qual vai ser o sentido da corrente? Sentido anti-horário. Sentido anti-horário significa para